Olá! Minha disciplina com você é Gestão de Pessoas e Equipes. Eu sou Sônia Santos e essa disciplina, com certeza, vai apoiar vocês nos seus resultados, independente do momento profissional que você esteja. Porque hoje, mesmo com a globalização, tecnologia, sabemos que o diferencial competitivo das equipes é lidar com pessoas, é tirar o melhor das pessoas. Que a Venato fala para nós que são as pessoas que produzem, vendem, servem ao cliente, tomam decisões, lideram, motivam, comunicam, supervisionam, gerenciam e dirigem os negócios das empresas. Então, vamos entender que a pessoa saber fazer o melhor dela, saber usar todo o seu potencial, vai com certeza impactar totalmente os resultados lá na frente, na hora de somar os ganhos da empresa e somar os ganhos de cada um que está envolvido no processo. Nossa primeira aula, então, vai falar sobre fases evolutivas da gestão de pessoas. Nós temos que entender que, para a gente entender o momento atual da empresa, é importante saber como esse modelo surgiu, o que aconteceu antes para que a gente hoje tenha o modelo que conhecemos, como a gente vê a empresa hoje, como ela trabalha as pessoas, trabalha o potencial, e cada fase da gestão de pessoas traz uma contribuição para o que nós conhecemos hoje. Vamos então conhecer 5 fases evolutivas, que é a contábil, fase legal, tecnicista, administrativa e estratégica. A primeira fase evolutiva se chamava fase contábil, o período até 1930, quando as empresas iniciaram a sua relação com os empregados. Nesse período, as pessoas, os empregados, eram vistas como custo, só como custo. Era contabilizado faltas, produção, pontualidade, e esse era o enfoque das empresas com as suas pessoas. A relação da empresa com as pessoas era totalmente inflexível e impessoal. Imagina aquela pessoa que estava lá só para vigiar, só para punir o que não estava certo. Essa era a fase no início das pessoas com as fábricas que ela trabalhava. A segunda fase é chamada de fase legal, de 1930 a 1950. Nesse período surge a função do chefe de pessoal. Por quê? Ali começa a ser validada as leis trabalhistas, a CLT de Getúlio Vargas, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que a gente conhece até hoje, onde a gente começa a ser reconhecido o nosso tempo de trabalho, né? Alguns direitos que nós passamos a ter para que a gente possa trabalhar, para que a gente tenha realmente direitos respeitados. Nesse período, o RH, que nem era chamado ainda de RH, ele era controlado pelos feitores ou chefes de produção. Nem existia ainda recursos humanos, setor de recursos humanos. Então, era o chefe de pessoal que tinha esse domínio. E realmente era uma coisa ainda um pouco imposta, mas já começa a ter que cuidar em relação às leis trabalhistas. Nossa terceira fase se chama tecnicista, 1950 a 1965. Aí entra a indústria automobilística que vai ser implementada no Brasil e ela vai impactar bastante essa relação das pessoas, porque passa-se então a trazer o modelo americano, o modelo que já entra com a função de RH. O RH já começa a ter um olhar mais de gerência, já não é uma fase tão operacional. E aí a empresa precisa se adaptar a esse novo modelo, até porque nós não estamos ainda acostumados com a cultura organizacional, com esse cuidado interno do ambiente para realmente começar a valorizar as pessoas. E aí a empresa começa a atuar em subsistemas. Esses subsistemas têm a ver com o que a gente já vê hoje nas nossas empresas, que é treinamento, que é realmente trazer as pessoas através da processo de seleção, começa a treinar essas pessoas, a começar a valorizar a parte de pagamento para elas. Então, esse subsistema começa a surgir nesse período. O próximo período é o administrativo, de 65 a 85. Esse período é marcado pelo movimento sindical. Olha só, a gente já tinha as leis trabalhistas, a consolidação, CLT, só que de início era quase burocrático. Na prática ainda não acontecia. Inclusive, as pessoas que eram voltadas para isso, elas sabiam que tinha que ser feito, mas na prática talvez isso não acontecia. Então, nesse momento aí, de 65 a 85, começa-se a ver as responsabilidades na parte mais humana. Você começa a ver não só a parte burocrática, isso começa a realmente ter valor.
porque a empresa tem que se voltar ao indivíduo. E essas relações sindicato, sociedade e empresa passa realmente a ter valor, para que realmente as coisas possam acontecer e realmente possa se ter mais resultados. Porque a empresa começa a perceber que se ela começar a se voltar mais para o humano, as empresas vão ter mais resultados, vão ter mais lucros. A fase 5 é a nossa fase estratégica. Ela vai de 85 até os dias atuais. Aí, nesse momento, começa a se introduzir os primeiros programas de planejamento estratégico. Planejamento significa pensar o que realmente a gente pode fazer em relação a aproveitar as nossas pessoas para termos resultados. Passa-se a ter preocupações de longo prazo. O gerente de recursos humanos, de posição gerencial, lá no terceiro escalão, ele passa a ser considerado em nível mais estratégico. O que eu falo para vocês aqui, eu gosto muito de dividir isso com os alunos, não pensem, a empresa começa a olhar, a valorizar as pessoas porque ela passa a ser boazinha, começa a ter a parte só social. A ideia principal não é essa. Nós, como gestores humanos, temos que entender que valorizar as pessoas tem a ver com resultados. Resultados ganha-ganha. Porque a empresa vai entender que se ela valorizar as pessoas, se ela entregar algo a mais para as pessoas, ela também vai ter de volta pessoas mais comprometidas, pessoas que vão valorizar mais o trabalho e fazer o melhor no seu tempo de trabalho dentro da empresa. Dentro dessas 5 fases, o que nós podemos entender? O que nós podemos perceber que cada fase pode contribuir para o que nós temos hoje? O que nós podemos entender dessas 5 fases para a gente levar para o nosso ambiente profissional hoje? Vamos rever de forma muito rápida as 5 fases? Por exemplo, a fase contábil, ela era aquela fase que contabilizava, que colocava custos. Vamos entender que o extremo era ruim. Lá naquela época só contabilizava, não valorizava outras coisas. Mas será que hoje não tem uma importância a gente saber quanto custa um colaborador na empresa? Até para a gente analisar se vale a pena ter equipe completa, fazer ajustes, talvez diminuir, ou aproveitar a pessoa de outra forma para que ela seja mais produtiva? O valor da gente valorizar as nossas leis trabalhistas. Tem momento que alguns colaboradores vão ter que trabalhar na CLT para que elas possam cumprir tempo, para que elas possam para que elas possam ter os direitos delas realmente reconhecidos, para que elas também possam devolver em comprometimento. Então, nós vamos entender que todas as fases contribuíram de forma importante para o que nós temos hoje. O que eu estou trabalhando com vocês nesse momento, da gente ver essas fases de forma positiva, eu não estou em nenhum momento valorizando, porque na época era melhor que hoje, longe disso. As pessoas lutaram muito para nós termos o nosso modelo hoje. Um modelo onde a gente tem direitos respeitados, onde as empresas hoje valorizam as pessoas que estão nelas. Mas a ideia é que a gente consiga analisar em cada aula o que a gente pode aproveitar. Eu costumo falar que é uma fase mais analítica, a gente analisar como gestor de pessoas e não olhar de forma muito reativa ou de forma quase que crítica. Crítica no sentido da lamentação, da reclamação. E aí a gente já está se treinando o nosso olhar como gestor. Olhar o que tem de positivo e trazer para o que interessa para o nosso momento agora. Então, o que eu deixo para vocês aqui, e tem até no finalzinho do nosso material que está com vocês, eu até levo aí um link que fala de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde a gente vai conseguir, naquela época, no começo das fábricas, entender como era essa relação patrão-empregado. E dessa forma a gente vai ver que o que nós temos hoje foi uma construção de muita coisa que aconteceu, muitas pessoas lutaram, teve movimentos sindicais, para que hoje a gente tenha uma relação mais de colaboração, mais de cooperação, mais de respeito nas nossas empresas. E a ideia é que a gente consiga, a partir de nós, levar isso para nossas empresas, como gestores, se hoje nós somos colaboradores, se fazemos parte de uma equipe, vamos começar a trabalhar o nosso olhar, a nossa forma de pensar de forma mais de líder, para que a gente consiga contribuir e merecer os nossos resultados na nossa empresa. Finalizamos aqui o nosso primeiro momento, nossa primeira aula. Até a próxima!